Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre útero. Aqui estão os nossos objetivos. Os objetivos que estiverem na aula, mas não estiverem aqui, vocês vão estudar sozinhos, tá? Corpo uterino, identificar e descrever as características histológicas do útero normal, corpo e tubas uterinas normais. Colo uterino, características histológicas do colo uterino normal e características histológicas do colo uterino com neoplasia intraepitelial cervical, grau 1, 2, 3, né? Que é o NIC 1, 2 e 3. Ok. Para contextualizar aquilo que a gente vai estudar na histologia, vamos dar uma olhadinha nessa representação anatômica do útero. O útero vai ser dividido em região do corpo e do colo do útero. O colo do útero a gente vai estudar depois, primeiro a gente vai estudar o corpo. O útero é dividido em 3 camadas. O endométrio, onde a gente tem a região da mucosa, que tem as glândulas e vários vasos sanguíneos, alguns deles espiralados. O miométrio, que é onde a gente vai ter 3 camadas de músculo liso, que vão ser muito importantes para a contração, né, do útero e para, no caso do parto, vai ser muito importante na ocasião do parto. E o perimétrio. O perimétrio ele pode ter ou adventícia ou serosa. Se a gente estiver falando da região anterior do útero, como ela vai estar em continuidade com outras estruturas, aí a gente tem tecido conjuntivo, que é a adventícia. Mas na região do útero que está livre, voltada para a cavidade, aí a gente vai ter a serosa. A serosa, ela vai ser contínua com o peritônio pélvico e abdominal, e ela vai ser revestida pelo mesotélio, que é uma camada de epitélio pavimentoso simples. Logo depois do mesotélio, a gente tem uma camada de tecido conjuntivo frouxo, ok? Então agora vamos falar sobre os aspectos histológicos do útero. Como eu falei anteriormente, o útero vai ser dividido em 3 camadas. A gente vai ter o endométrio, que é essa camada mais superficial, que a gente vai ver que ele vai ser dividido em 2 estratos, um estrato funcional e um estrato basal. O miométrio, que é a parte mais espessa da parede do útero, e a gente vai ter no miométrio 3 camadas de músculo liso, e o perimétrio, que pode ser serosa na maior parte ou adventícia, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro o endométrio. Como eu falei para vocês, o endométrio ele vai ser dividido em 2 estratos, o estrato funcional e o estrato basal. Durante toda a vida reprodutiva, o endométrio ele vai sofrendo alterações cíclicas todo mês. E essas alterações cíclicas elas vão ser observadas principalmente no estrato funcional, que é a porção do endométrio que sofre descamação na ocasião da menstruação. Já o estrato basal, ele vai ser sempre constante, ele é sempre mantido. Ele nunca vai ser perdido durante a menstruação, porque é do estrato basal que vão sair as células, né, que vão novamente preencher ali o estrato funcional. Então, durante a fase do ciclo menstrual, a espessura do endométrio ela varia bastante, de 1 a 6 milímetros. Então, quando está completamente descamado, 1 milímetro, quando está completamente espesso, 6 milímetros. Então, varia bastante. O endométrio ele vai ser revestido por um epitélio colunar, que tem células secretoras e células ciliadas, e essas células elas vão sofrer invaginação para formar as glândulas. Essas glândulas, aí elas não vão ter tantas células ciliadas, e elas vão ser glândulas tubulares, mas que podem se ramificar na parte mais profunda do endométrio. Já o estroma do endométrio, ele é semelhante ao estroma mesenquimal e é altamente celularizado e tem bastante matriz extracelular. O miométrio, ele vai ser formado, como eu falei, por 3 camadas de células musculares. A camada média, ela é a mais importante, porque ela é uma camada altamente vascularizada e também tem vasos tanto sanguíneos quanto linfáticos. E essa camada, ela tem uma orientação circular ou em espiral. Já as 2 outras camadas, a externa e a interna, elas têm uma direção longitudinal ao longo do útero, né? E esses feixes de músculo liso, eles vão ter menos vasos. E, por último, a gente, como eu falei, tem o perimétrio, né? Que eu já falei bastante sobre ele, acho que já ficou claro, né?
É muito importante que a gente entenda como acontece o suprimento vascular do útero, tá? Então, a gente vai ter lá no miométrio a artéria uterina entrando e dela a gente vai ter ramificações que vão formar as artérias arqueadas e outras ramificações das artérias arqueadas que vão formar o ramo radial. Irrigando o miométrio, a gente tem as artérias retas. Essas artérias, elas não são descamadas durante a menstruação. Aí, um ramo mais espesso vai formar a artéria espiralada. Essa artéria espiralada, ela sai da porção basal do endométrio e entra na porção funcional, no estrato funcional. E lá no estrato funcional, ela vai formar várias ramificações para outras arteríolas, que também podem ser espiraladas. E também a gente vai ter a formação das lacunas, que são vasos de paredes bem delgadas. Tudo isso vai nutrir o endométrio. Isso é muito importante porque na ocasião da menstruação, essas artérias espiraladas elas vão sofrer contração, o que vai parar o fluxo sanguíneo para a região funcional. E a interrupção do fluxo sanguíneo na região funcional vai fazer com que essa região aqui morra e descame. E é por isso que a gente tem a menstruação. E esses vasos aqui, eles ficam com a luz aberta. E aí vai ficar saindo sangue. E é por isso que quando a mulher menstrua, ela menstrua em placas, pedacinhos. Porque são os pedacinhos que sofreram hipóxia e anóxia, morreram e descamaram, ok? Então, lembrando que essa região aqui é a que vai descamar durante a menstruação. Então, vamos agora relembrar o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele vai ter fases, para que ele ocorra, a gente tem que ter o comprometimento da adenopófise, do ovário e do endométrio. Então, observem que nessa imagem a gente tem o que está acontecendo simultaneamente em cada uma dessas regiões, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a adenopófise vai liberar tanto o FSH quanto o LH. O FSH vai lá no ovário e estimula a maturação dos folículos. Então, todo mês, lembrem que isso é uma coisa cíclica, todo mês, mais ou menos 10 a 20 folículos vão ser estimulados e vão começar a amadurecer. Esses folículos, à medida que eles vão amadurecendo, eles vão começar a produzir estrogênio. Esse estrogênio vai ser muito importante, porque vamos dar uma olhadinha o que acontece aqui no útero. No útero, no começo, a gente teve a menstruação, ok? Na fase menstrual. Notem que a fase folicular, que é essa que eu estou explicando agora, ela está correlacionada com a fase menstrual e a proliferativa do útero, ok? Então, a gente teve a fase menstrual. E aí, o útero chegou na menor espessura, a camada funcional chegou na menor espessura. Graças ao estrogênio, a gente vai ter a fase proliferativa, onde o extrato basal vai repor o extrato funcional. Eventualmente, a gente vai ter um pico de LH e esse pico de LH vai fazer com que a gente tenha a ovulação. Quando a gente tem a ovulação, o resto do folículo se transforma no corpo lúteo. O corpo lúteo produz tanto estrógeno quanto progesterona, mas principalmente progesterona. Essa progesterona vai ser muito importante, porque ela tanto vai manter o folheto funcional do útero, como também do endométrio, como também ela vai provocar modificações nessa região. As glândulas, elas vão ficar mais tortuosas e elas vão começar a secretar bastante substância, principalmente muco. E as células, elas vão ficar cheias, as células tramáceas ficam cheias de glicogênio. Se essa mulher, ela não tiver a implantação, se ela não engravidar, com o tempo, o corpo lúteo, ele vai se transformar em corpo albicans. E aí ele vai degenerar. E a gente vai ter a parada da produção de progesterona. E a fase secretora vai se encerrar. E vai começar novamente a fase menstrual. Por quê? Porque toda essa região funcional do endométrio vai descamar. Se por um acaso essa mulher engravidar, aí tanto o LH como a gonadotrofina coriônica humana
vai fazer com que a gente tenha a manutenção do corpo lúteo. E com a manutenção do corpo lúteo, a gente vai ter manutenção da progesterona e aí não tem a descamação, ok? Então, vamos dar uma olhadinha agora histologicamente em cada uma dessas fases, tá? Como o endométrio vai se comportar em cada uma dessas fases. Então, aqui a gente tem o miométrio, né? E o endométrio. O folheto basal e o folheto funcional. Ok. Então, durante a fase proliferativa do ciclo menstrual, a gente vai ter a proliferação das células do folheto basal. Para quê? Para repor o folheto funcional. Então, a gente vai ter bastante proliferação. Lembra que no começo, quando descamou completamente, a gente tem tipo 1 milímetro. E aí, graças à hiperplasia dessas células e à reposição, aí a gente vai aumentar a espessura, que não chega à espessura máxima ainda, tá? Primeiro, as células do folheto basal, elas migram para a superfície e aí elas vão repor ali o epitélio. E depois elas começam a repor as glândulas, ok? Então, para que isso aconteça eficientemente, para que essa reposição do extrato funcional aconteça, as células do epitélio da porção basal das glândulas, elas precisam migrar para reconstituir as glândulas, né? Primeiro reconstituir o endotélio, a superfície, que está desnuda, e depois constituir as glândulas. As células do estroma elas vão precisar proliferar, e como eu falei anteriormente, elas vão produzir muito colágeno, mas elas também vão produzir muita substância fundamental amorfa. As artérias espraladas, elas vão aumentar de comprimento, porque lembra que a gente perdeu as artérias espraladas que estavam na região funcional durante a menstruação? Aí elas vão pegar, vão crescer e elas vão refazer o fluxo sanguíneo na região, tá? Então, essa fase é uma fase que vai gastar bastante energia, né? E ela é uma fase que vai continuar até aproximadamente o período da ovulação. Porque quando a gente tiver ovulação, lembra que eu mostrei anteriormente? Teve ovulação, aí a gente vai ter a formação do corpo lúteo, que vai começar a produzir progesterona. Aí a gente começa a ter a fase do secretora, né? Então, essa fase aí, ela termina mais ou menos na metade do ciclo menstrual. O ciclo menstrual tem 28 dias, então é mais ou menos no 14º dia, é quando a gente vai ter a espessura máxima que vai ter nessa fase, mais ou menos uns 3 milímetros, e vai entrar na fase secretora. Então, vejam aqui histologicamente falando, tá? Como eu falei, a gente tem a reposição da superfície, depois a invaginação, e aí a gente vai ter a formação das glândulas. As células estromais, elas ficam mais clarinhas por causa da grande quantidade de glicogênio que elas estão produzindo, e elas também produzem bastante substância fundamental amorfa. Os vasos novos, eles vão surgindo aqui também, tá vendo? Isso aqui é de um outro livro, mostrando a mesma coisa. A região muscular e a região do endométrio, tá? A camada basal, o extrato basal e o extrato funcional que vai sendo reconstituído. Aqui só mais uma vez, o epitélio superficial, as glândulas, né? A região estromal mais clara, né? Com várias células, muita substância fundamental amorfa, e as glândulas que vão sendo refeitas. Mas observem que essas glândulas, a princípio, elas estão retas. Elas ainda não estão tortuosas, como a gente vai ver depois que elas vão ficar. Já na fase secretora, o que vai acontecer na fase secretora? A gente vai ter agora a ação da progesterona. E essa progesterona, ela vai modificar o extrato funcional, certo? Então, mais ou menos 1 a 2 dias depois da ovulação, a gente começa a ter as alterações provocadas pela progesterona. O extrato funcional, ele vai ficar mais inchado, mais edematoso, e ele pode, no final, chegar até 6 milímetros. As glândulas elas vão aumentar de tamanho e agora elas vão ficando cada vez mais tortuosas. Vocês conseguem ver, ó, como elas vão ficando bem tortuosas? E dentro, elas começam a produzir bastante muco. Mas também esse muco, essa substância não é só rica em muco, mas também em nutrientes, em glicogênio, né? E
Isso aqui vai ser muito importante caso ocorra a implantação, porque vai dar energia para que ocorra todas as outras fases do crescimento do embrião, né? Então, é bem importante. Mas as artérias espiraladas também vão estar presentes aqui, né? E vão dar a vascularização para essa região. Mas se por um acaso a gente não tiver a implantação, eventualmente essas artérias elas vão sofrer vasoconstricção e o fluxo sanguíneo para essa região, que observem que é uma região que tem uma demanda metabólica alta. Se o fluxo sanguíneo aqui for interrompido, aí a gente vai ter consequências, né? Então, acho que é isso. Dá para ver bastante aqui quanto as glândulas elas estão tortuosas, né? E tudo isso pela ação da progesterona principalmente. Então, aqui mais uma vez a gente dando uma olhadinha nessa fase secretora, tá? No início, as glândulas começam a ficar tortuosas e, eventualmente, aí elas começam a produzir a substância, né? Que vai ser rica em muco, glicogênio e tudo mais. No estroma, a gente pode ter umas células que são as células de decídua, que são células que acumulam bastante glicogênio. Elas são muito importantes para a implantação. Aqui mais uma vez mostrando o endométrio, né? E a região glandular, que é o extrato funcional, que vai ter também muitos vasos sanguíneos. As veias espiraladas elas vão subir bastante, né? Justamente para nutrir essa região. Aqui mais uma vez, observem, as glândulas elas vão ficar tortuosas e depois elas começam a secretar a substância, rica em muco, glicogênio e tudo mais. Glândulas bem tortuosas, né? E a secreção do muco na luz. E não acontecendo a implantação, aí a gente vai ter a fase menstrual. Nessa fase menstrual, o que acontece? A gente tem as veias espiraladas e essas veias espiraladas saem do extrato basal e vão para o extrato funcional. Nessa região de transição entre o extrato basal e funcional, as veias, por causa do declínio, principalmente do progesterona, mas também do estrógeno, já que o corpo lúteo se transformou em corpo albicans, aí a gente começa a ter nessas artérias espiraladas constricção, e essa constricção faz com que haja longos períodos de interrupção do fluxo sanguíneo. Essa interrupção do fluxo sanguíneo faz com que o extrato funcional descame e a menstruação só acaba quando só sobra o extrato basal. E há bastante sangue perdido, já que os vasos eles ficam com a superfície livre, né? Então o sangue fica fluindo e aí, principalmente sangue venoso, vai sendo perdido. Uma mulher durante a fase menstrual, que dura mais ou menos 5 dias, ela perde de 30 a 35 mililitros de sangue. E é isso que a gente pode ver aqui, ó, bastante sangue. E essas células daqui, elas vão morrendo por causa da interrupção do fluxo sanguíneo. Então, todo esse extrato aqui, observem a destruição. Todo o extrato funcional vai descamando, mas o extrato basal, ele continua íntegro, continua normal. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo para o extrato basal não é afetado. Mais uma vez aqui, para a gente dar uma olhada, vejam que a gente tem muitas células sanguíneas e todo o extrato funcional vai ser descamado, o extrato funcional vai ser perdido, vai ser descamado. Vai sobrar apenas o extrato basal que vai repor na fase proliferativa. Então vamos agora falar sobre o colo do útero, tá? O colo do útero, ele vai ser uma região onde a gente vai ter uma transição entre o útero e o canal vaginal. O colo do útero ele é muito importante porque nele a gente vai ter a ectocervice, que é o local onde a gente pode ter as zonas de transformação. O colo de útero, a mucosa dele, a endocérvice, ela difere do restante, da mucosa do restante do útero, já que geralmente ela não é muito espessa, ela tem mais ou menos 2 a 3 milímetros e ela não descama durante a menstruação. Nela a gente tem várias glândulas, muitas glândulas ramificadas, e essas glândulas são muito importantes porque elas vão ser responsáveis pela produção de muco. Esse muco vai ser fundamental porque
na metade do ciclo menstrual, na época da ovulação, essas glândulas mucosas vão aumentar em mais ou menos 10 vezes a quantidade de muco que elas produzem. E esse muco vai ser um muco mais fluido, que vai possibilitar o deslocamento dos espermatozoides, cooperando com a fecundação. Então, é muito importante isso. Às vezes, essas glândulas mucosas, elas podem ter bloqueio, elas podem ficar obstruídas. E aí, a secreção, ela não flui para o lado de fora. E com isso, surgem esses cistos, que são cistos de Nabu. Ok? Que não tem muito problema clínico, a não ser que eles estejam em grande quantidade e alterem o volume, né, da ectocervix. Então, a ectocervix é essa parte do lado de fora, né, onde a gente tem um ósteo externo, e a endocervix é a parte de dentro. Geralmente, quando a mulher sexualmente está na fase ativa da fase sexual, né, da fase reprodutiva, aí, geralmente, a gente vai ter a zona de transição aqui do lado de fora, certo? Na região do ósteo externo. Essa mulher dessa imagem, ela é uma mulher que provavelmente já é uma mulher mais madura. E aí, quando a gente chega na época da menopausa, aí vai subindo e a zona de transição fica aqui. Por que essa zona de transição é importante? Porque a zona de transição é a zona onde vai diferenciar o epitélio do canal vaginal, que é o epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado, e o epitélio da endocervix, da região do útero, a gente já viu que é um epitélio cilíndrico simples. Então, essa diferença é muito importante. E nessa junção é onde geralmente acontece metaplasia e inicia-se o câncer do colo, tá? Então, é uma zona muito importante. Então, na ectocervix, a gente tem, como eu falei para vocês, o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, que é um epitélio rico em glicogênio, por isso que a gente vê aqui, ó, estão vendo que tem umas áreas claras. Essas áreas claras são porque essas células, aqui tem bastante, ó. Essas células do epitélio, elas são ricas em glicogênio. Então, fazem com que esse epitélio seja mais clarinho. Além disso, do epitélio rico em glicogênio, a gente também tem aqui um tecido conjuntivo, né? Que vai formar essas papilas de tecido conjuntivo. Olha aqui, essas papilas de tecido conjuntivo que vão entrando aqui. E aqui, no tecido conjuntivo embaixo, a gente tem músculo liso e tal. Então, aqui a gente tem uma imagem da zona de transformação, certo? Ou zona de transição. Observem que aqui a gente tem uma alteração abrupta do epitélio, que era cilíndrico simples, para um epitélio pavimentoso estratificado. Essa zona ela é muito importante, porque geralmente é nessa região que a gente vai ter a metaplasia. Como eu falei anteriormente, em mulheres que estão no período fértil, essa zona ela vai acontecer na região externa ali do ósteo, e a gente vai ter na ectocervix o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. E na endocervix a gente tem o epitélio colunar secretor, ok? Então essa zona ela pode sofrer metaplasia se a gente tiver estímulos agressores, né? Que vão fazer com que essas células sofram uma reprogramação genética. As células tronco do tecido do epitélio, elas sofrem reprogramação genética e aí elas podem alterar e o epitélio, que era para ser cilíndrico, colunar, né? Ele passa a ser um epitélio pavimentoso. E nessa região, além da metaplasia, pode com o tempo surgir a displasia, que também é uma lesão pré-cancerígena, ok? Aqui a gente consegue ver, ó, a região glandular com epitélio colunar ou epitélio cilíndrico simples e a região escamosa, onde a gente tem o epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado. E vejam isso aqui. Isso aqui é uma transformação da região da junção escamocelular. É uma transformação onde a gente tem células imaturas. Aqui a gente já teve metaplasia e agora a gente já tem displasia, ok? Provavelmente por causa do estímulo lesivo. Essas alterações elas são reversíveis, mas quando a gente fala de displasia, dependendo do grau de displasia, não vale a pena esperar reverter, é melhor retirar para evitar o câncer, ok? Então vamos dar uma olhadinha nisso. Aqui mais uma vez,
o epitélio colunar e aqui uma área de transformação. Vendo? Um epitélio metaplásico sofrendo metaplasia escamosa. Geralmente processos inflamatórios fazem com que isso. E o principal responsável por esse tipo de alteração é o HPV, sem dúvida alguma, né? Mas isso vocês vão estudar. Lá na literatura, vejam como é que o HPV ele pode ser responsável por isso. Aqui está mostrando a displasia, né? Primeiro um epitélio normal, depois um epitélio displásico. A principal característica da displasia, gente, é a alteração da arquitetura. Vejam como, no epitélio normal, as células basais, as células que têm características de maturidade, elas estão restritas ali ao folheto basal. Quando a gente tem o NIC1, observem como as células imaturas, elas estão nas camadas mais avançadas do epitélio. Então, mais áreas do epitélio estão proliferando tão rápido que não estão tendo tempo de amadurecer. No NIC2, as células imaturas elas estão numa área ainda maior. E no NIC3, é tudo célula imatura. Tanto é que o NIC3, ele é histologicamente, se a gente fizer apenas um HIT tipo, e tudo mais, ele é indistinguível do carcinoma in situ. Isso já pode ser um carcinoma in situ. Carcinoma in situ é aquele que ainda não ultrapassou a membrana basal, e aí por isso ele ainda não é invasor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um carcinoma invasor. Então, esse daqui é a lesão intraepitelial de baixo grau e lesão intraepitelial de alto grau, tá? Porque esse NIC1, NIC2, NIC3, ele já era para ter sido descontinuado, já que agora usa-se o termo lesão intraepitelial de alto grau e de baixo grau. Principalmente por causa da intervenção terapêutica que tem que ser feita. Na de baixo grau, a intervenção terapêutica difere da de alto grau. Aqui, mais uma vez, uma área onde a gente teve metaplasia e agora a gente tem uma alteração de displasia, né? Então, notem que aqui o epitélio está com uma característica e aqui, ó, completamente diferente, completamente com células pleomórficas, tem hipercelularidade, a membrana basal, as células da membrana basal, elas parecem que estão em uma região maior do epitélio, tá vendo? Tem perda da arquitetura do epitélio, então isso aí é displasia. E aqui a gente pode ver o carcinoma in situ. Notem que ele não é distinguível da lesão intraepitelial de alto grau, então o que caracteriza é que essas células ainda não ultrapassaram a membrana basal. Então a gente sabe que a gente não teve invasão ainda. Notem como a gente tem muitas figuras de mitose. Ó, isso aqui é figura de mitose, tá vendo? Ó? Tudo isso aqui é figura de mitose. A grande quantidade de figuras de mitose indica que a gente está tendo muita proliferação. Então, esse epitélio está proliferando muito rápido, tão rápido que ele está descamando sem ter amadurecido, ok? Observe que o epitélio está todo constituído por células imaturas. O próximo passo vai ser a invasão. Observe, aqui era a membrana basal, veja como essas células elas estão invadindo. Isso é um carcinoma microinvasor. Essas células já estão invadindo. E com o passar do tempo, esse carcinoma que invadiu, não é mais in situ, já é invasor, ele vai se transformar no carcinoma de células escamosas, que é aquele que a gente já conhece, né? Onde as células escamosas vão penetrar no tecido conjuntivo. E o problema disso aí é que a gente pode ter metástase, né? Caiu na corrente sanguínea, pode ter metástase. E é isso, pessoal. Essa é a bibliografia dessa aula. Esses foram os livros utilizados. Beijos. Tchau.